Oi, gente! Desculpem que eu sumi, fiquei tempão sem postar nada aqui no YouTube. Vocês sabem que eu fui pro Brasil, né? Daí sempre aquela correria antes de viajar e na volta mais ainda. E aí, quando eu voltei, faz uma semana, né, que eu voltei do Brasil. Eu voltei muito focada em tentar achar outro emprego. Eu sei que vocês, quem me acompanha no Instagram, é, vocês gostam muito, né, de ver o meu trabalho, né, que eu faço restauro de igreja e tal. Sempre que eu posto alguma coisa, alguém pergunta se eu preciso de assistente, né, queria que eu contratasse como assistente. E eu adoraria mesmo, porque esse é um dos motivos pelo qual eu penso em sair do escritório onde eu tô, porque a gente não tem muita ajuda, eu faço muita coisa sozinha, né? É, e aí eu passei a semana, voltei assim do Brasil pensando que eu ia preparar meu portfólio, arrumar meu portfólio para aplicar para algumas vagas. É, e aí eu fui buscar meu portfólio, que a última atualização dele foi em 2022, que fazia um ano que eu estava nesse escritório, mas eu já estava assim, lá no primeiro ano já fiquei meio querendo achar outro emprego, e aí eu dei uma atualizada rapidinho. E aí eu ia atualizar, mas eu achei que ele estava bom o suficiente para mandar, acabei não atualizando, porque eu não sei vocês, mas eu toda vez que eu pego o portfólio para atualizar, me dá uma preguiça tão grande. E eu não achei os arquivos também originais, eu não sei lá o que eu fiz com os arquivos. Eu acabei não atualizando e eu queria mostrar para vocês o meu portfólio, porque alguns anos atrás eu mostrei no Instagram, eu vi que as pessoas gostam de ver, né? E aí eu vou não só mostrar o que eu coloco no portfólio, mas ir explicando por que, né, que eu coloco essas informações com base no que eu fui aprendendo aqui, indo em entrevistas de emprego, né? Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, tá? Vou mostrar um pouquinho do meu portfólio. Então, esse aqui é o meu portfólio, né? Essa é a capa. Eu coloquei projetos que eu fiz de 2012 a 2022, né? Todos esses projetos são projetos que eu fiz em escritórios aqui no Reino Unido. Então, eu não tenho nada do Brasil. Se vocês me acompanham, né? Ouviram meu vídeo sobre minha trajetória, vocês sabem que eu não exerci a profissão no Brasil. Eu me mudei logo depois de me formar, né? Fui fazer mestrado na Itália, depois vim para cá. E eu só voltei para o Brasil para dar aula. Então eu não fiz projetos no Brasil. E eu tenho esses anos, então, de experiência desde 2012 aqui. Então é até 2022, que é a última vez que eu atualizei. E essa então é o meu índice, né, do meu portfólio. Eu coloquei 10 projetos aqui, eu acho que é bastante. Se eu fosse refazer eles hoje, eu acho que eu colocaria menos, eu colocaria uns 5 projetos e um pouco mais detalhado, assim, sabe? Projetos que eu trabalhei mais do início ao fim, mostrando todas as fases. Esses projetos que estão aqui, eu acabei não acompanhando eles tanto, sabe? Porque como eu mudei bastante de trabalho, porque eu me mudava muito, mais recentemente, só que eu tô há 5 anos agora nesse escritório, que eu tenho projetos que eu trabalhei bem do início ao fim, fiz tudo, né? E eles nem estão ali aqui no meu portfólio. Então eu deixei esses 10 para cobrir todos os estágios, todas as fases do projeto. Nesse índice, eu coloquei então o título de cada um desses projetos, né, aqui em negrito, depois o escritório que eu trabalhei, o ano que eu trabalhei e quais foram as minhas funções dentro desse projeto. Então, se eu fiz a pesquisa histórica, se eu fiz os desenhos, se eu fiz a parte da construção e administração de contrato, né, se eu fiz a parte de aprovação de projeto na prefeitura, né, então eu falo um pouco sobre quais estágios que eu trabalhei, né, e aqui tem o RIBA, né, que é como se fosse o IAB no Brasil, que ele divide os projetos em 7 estágios, vai do 0 ao 7. Então, vocês vão ver que em alguns aqui eu coloquei, né, que eu fiz do RIBA Stages 1 to 6, que eu trabalhei do estágio 1 ao 6. Então, o estágio 3 é o que faz a aprovação, geralmente, do projeto da prefeitura. O estágio 4 é desenho construtivo, né? Estágio 5 é a construção. Então, esse é um jeito que a gente usa bastante para dizer, né, em qual fase do projeto a gente estava envolvido. E ainda eu coloquei no final de cada um deles aqui
quais os softwares que eu usei, né? Que geralmente é CAD, Photoshop, SketchUp e o NBS Chorus, que é um software que faz as especificações do projeto. E aí, nas páginas, geralmente eu faço 2 páginas dessas, na verdade são 4 páginas, né? Eu fiz em A3, mas eu coloco de 2 em 2, né? Para cada projeto. E aí o importante que eu acho, assim, é escrever um pouco, explicar um pouco sobre o que é o projeto e falar qual foi o seu papel ali, o que você fez naquele projeto. Então esse Crystal Palace, eu coloquei ele aqui porque ele é um projeto bem conhecido, as pessoas sabem o que é o Crystal Palace, né? Mas a minha função dentro dele foi bem pequena, mas eu explico isso, né? Então eu digo que quando eu entrei no escritório, esse projeto já estava em andamento, já tinha um time trabalhando nele, e eu me envolvi então nesse projeto para fazer uma parte pequena dentro dele, que era descobrir como eram as portas de madeira que ficavam aqui, ó, essas portas aqui de correr, antes do incêndio, né, que destruiu o Crystal Palace. E aí fazer a proposta das portas novas, o desenho das portas novas que iriam ser colocadas ali, e que já tinha sido combinado, né, com a prefeitura, né, e os órgãos de preservação, que teria que ser igual como era antes. Só que a gente, até então, até eu entrar, não se tinha muita informação de como é que era. E aí, através de pesquisa, eu encontrei, né, consegui, através de algumas fotos antigas, descobrir como é que era, e através também da pesquisa, do levantamento do que a gente tinha encontrado lá. E aí eu fiz o desenho dessas portas. Então eu explico o que é que eu fiz, né? Mostro o que eu fiz. Outra coisa importante também, quando são projetos que eu liderei, né? Que eu toquei sozinha, é falar o valor desse projeto, o custo da obra, né? Então nesse caso aqui era um projeto pequeno, de 200 mil libras, que era só reparos do telhado dessa igreja aqui. Eu aprendi isso numa entrevista de emprego uma vez, que era para uma vaga de arquitetura, né, de arquiteto. E no meio dessa entrevista, eles me perguntaram sobre alguns dos projetos que eu tinha trabalhado, e eles me perguntaram qual que era o custo da obra, qual era o valor, né, daquele projeto. E eu falei que eu não sabia, porque eu realmente não sabia, porque até então, né, nos meus primeiros anos trabalhando aqui, eu não tinha contato diretamente com o cliente, eu não tocava obra nenhuma, o meu chefe me mandava fazer as coisas, eu fazia. Então eu fazia os desenhos, né, fazia os relatórios, o material todo que precisa para aprovar os projetos, mas eu não tinha muito essa visão mais comercial da obra, né? E aí foi bem legal que eles me deram um feedback, geralmente a gente não recebe feedback depois da entrevista, né? E nesse caso eles me deram, e eles falaram assim, a gente está procurando um arquiteto que saiba qual é o valor daquela obra. Então, se eu não sabia o valor da obra, quer dizer que eu não estou no controle daquela obra, né? E a partir de então eu comecei mesmo que eu não estivesse liderando o projeto, eu comecei a prestar mais atenção nessa parte comercial. E hoje em dia, claro, eu lidero os projetos todos, eu faço tudo do início ao fim, e eu sei quanto custa um projeto, né? E eu comecei a adicionar isso nos meus portfólios, para a pessoa também entender que tipo de obra que eu tô tocando, né? Se que é bem diferente liderar uma obra dessa aqui de 200k, ou uma de 1,5 milhão, como eu tô fazendo, ou obras de 20 milhões, que eu nunca liderei uma obra de 20 milhões. O máximo que eu tô fazendo agora é uma obra de 3 milhões, mas eu trabalho junto com um outro colega. E então nessa daqui eu explico o que eu fiz, né, o que o projeto envolvia e qual era a minha função. Né? Depois coloquei meio que um apanhado de outras igrejas que eu trabalhei, falando mais ou menos quais eram as igrejas, porque são muitas, né? E eu não queria encher meu portfólio, mas como eu, nesse momento, 2022, ainda não tinha feito um projeto de restauro ali, que foi do início até o fim, né? Eu acabei colocando várias, porque eu queria falar
mostrar várias etapas, vários estágios diferentes em projetos diferentes. Então, alguns que era ampliação, né, para fazer banheiro, outros que era um redevelopment do terreno todo da igreja para fazer residência, né? Então eu coloquei meio que uma mistura de tudo para eles terem uma ideia dos tipos de projeto que eu estava trabalhando. Esse aqui é um projeto que eu trabalhei lá em 2013, foi o primeiro projeto que eu trabalhei aqui no Reino Unido. Até hoje ainda é um dos projetos mais legais que eu já trabalhei. Eu gosto muito desse projeto. E aqui eu explico, né, então, o que eu fiz exatamente, o que era o projeto. Era um monastério medieval, que eu fiz muita coisa, desde o levantamento até o projeto. E aí eu explico aqui, coloco os desenhos, que os desenhos também são meus, a não ser esse desenho aqui, que é do meu chefe, e eu só colori no Photoshop. Mas o resto, as fotos são minhas, os desenhos são meus, né? E aí, de novo, explicando um pouco sobre esse projeto. E falando uma parte muito importante que eu fiz, que foi de pesquisa histórica, e uma descoberta que eu fiz através do levantamento que evitou que a gente gastasse muito dinheiro fazendo mais inspeções pictóricas para achar uma pintura que tinha, enfim, não vou contar toda essa história, mas enfim, eu quis mostrar, né, o papel que eu tive nesse projeto, assim. E aí, esse aqui eu botei mais páginas, porque é um projeto grande e que eu me envolvi bastante. Então eu coloquei alguns rascunhos, né, alguns sketches que eu tinha feito no início. E esse projeto é legal porque eu saí de lá, né, foi em 2013, eu saí de lá, ainda estava na parte bem inicial. E uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu passei por lá e fui visitar e eles estavam terminando. Então, essa obra levou uns 10 anos, esse projeto levou uns 10 anos. E eu consegui ver ele sendo construído porque eu passei lá e estava em obra, eu fui lá, expliquei que eu tinha trabalhado nesse projeto 10 anos atrás, eles deixaram eu visitar assim e ver como é que ficou. Aí esse também é um projeto que eu trabalhei, um dos primeiros que eu trabalhei no Reino Unido, foi no mesmo escritório, que era em Birmingham, que era uma ampliação de uma edificação antiga para ser um centro de música da universidade em Coventry, que também foi um projeto super legal, super interessante, que não era um projeto que eu liderava do início ao fim, mas eu explico isso, eu explico o que eu fiz, né? Que eu fiz os desenhos todos, eu fiz as opções, eu fiz a apresentação para cliente junto com o meu chefe, eu preparei o Design Annex Statement, que é um documento que precisa para aprovação do projeto, né? Mostro minhas propostas, meus desenhos, meu 3D que eu fiz. E aí eu mostro aqui, esses aqui são os de residencial alto padrão, que eu fiz em 2020, quando eu voltei para Londres, né? Aqui são obras de 2 milhões, os reformas de 2 milhões, né? E aí eu explico também tudo que eu fiz. Esse aqui era eu já mostrei para vocês uma vez que eu tinha um cliente que morava atrás da casa do Jimmy Page, que é essa casa aqui, que é um castelinho, e do Robin Williams, que é essa aqui, então era a casa de trás. E aí eu falo também quais eram as dificuldades desse projeto, né, por ser uma área de conservação e tudo que a gente fez para conseguir a aprovação. Esse aqui é um outro projeto também, esse aqui também tinha como é que era o nome? James Blunt morava do lado. A única coisa legal de trabalhar com high-end, com residencial alto padrão, é que era sempre vizinho de alguém famoso. E aí também eu mostro as opções que a gente fez para ampliação, né, numa área de conservação. Então, para mostrar que eu tenho essa experiência sempre em fazer, em conseguir aprovação para projetos complexos que têm essas questões de patrimônio, né, e áreas de conservação e tal. Esse projeto eu sempre gosto de mostrar também, que eu fiz lá em 2014, 2015, porque era um projeto bem grande, né, de uma edificação nova em toda essa área aqui. Essa era a edificação nova, tem cara de velha, eu sei, mas era assim que tinha que fazer para aprovar essa na época. E eu fiz quando eu entrei no escritório, eles já estavam fazendo isso aqui, a fachada meio que já estava desenhada, mas o meu papel foi refazer todo o layout interno, e eu consegui adicionar mais 10 unidades, que era o que o cliente queria na época, né? Então eu explico, assim,
como eu consegui isso, né? Nessa parte do textinho aqui que eu faço. Esse projeto aqui eu coloquei para mostrar mais desenho construtivo. E eu percebi que na última vaga que eu consegui, que não foi essa onde eu tô trabalhando agora, né? Mas na anterior, onde eu fiz esse residencial alto padrão, eu percebi que isso chamou bastante atenção, porque eles queriam saber se eu sabia fazer detalhamento, né? E aí, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ó, essa aqui foi um dos projetos que mais eu fiz detalhamento. E, gente, eu odeio tanto fazer isso aqui. Mas é uma grande parte sempre do trabalho do arquiteto fazer esses detalhamentos. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu tô até pensando em mudar um pouco de área, porque eu não gosto de fazer. Mas isso aqui chamava bastante atenção no portfólio. Então eu deixo isso aqui, era um edifício industrial que foi convertido em residências e que eu trabalhei em 2015, a gente pegou, o escritório que eu trabalhava, pegou esse projeto na fase de construção só, no final. E a gente fez os desenhos construtivos, então aqui eu mostro os detalhamentos e tal. Para eles verem que eu tenho essa parte técnica que nos outros projetos eu não mostrei muito, né? E no finalzinho eu mostro essa loja aqui que a gente fez, que eu fiz o projeto, fiz o 3D, né? Numa área de conservação também. Então eu mostro um pouco de como é que foi meu processo até chegar na proposta. E os 3Ds eu só botei isso porque eu achei que eu não tinha muito 3D. Não é uma coisa que eu faço muito, sim, mas e também eu não tinha quase nada comercial, e como quando eu fiz esse portfólio eu queria mostrar que eu tinha experiência em outras coisas, eu acho que hoje eu iria fazer mais focado no que eu quero, e eu só não fiz porque eu não achei os arquivos originais e eu acabei não mexendo nesse portfólio. Então eu atualizei o meu currículo bem certo, explicando, né, tudo que eu faço agora, mas o portfólio eu acabei não mexendo porque eu achei que ele já dava uma boa ideia nas coisas que eu tinha feito, né? O que falta desse portfólio é mostrar um projeto mais que eu tenho trabalhado do início ao fim, como esse que tá agora quase terminando, né, a obra. Então é isso, eu acho que hoje era o que eu me propus a fazer, era mostrar esse portfólio para vocês. Eu apliquei para muitas vagas semana passada. Vocês sabem que eu quero dar aula, mas eu tenho outras coisas que eu quero fazer também. E já faz 5 anos que eu tô trabalhando onde eu tô. Eu nunca fiquei tanto tempo trabalhando no escritório. Eu canso bem rápido. Quando eu acho que eu não tô mais sendo muito... Quando não tá mais muito difícil, quando eu acho que eu não tô aprendendo, eu acho que eu tô aprendendo bastante coisa ainda. Mas eu já acho que já tá fácil, sabe? Eu já sou muito boa no que eu tô fazendo, eu já sou uma das melhores do escritório, daí eu começo a achar que tá muito confortável. E aí apesar de que, né, a gente chega numa idade assim que a gente quer ficar mais confortável mesmo, eu gosto desses desafios, né? Eu gosto de mudança. Então, fiquem de olho aí, que talvez em algum momento esse ano eu fale para vocês que eu tô mudando de emprego. Tá, então é isso, gente. Até a próxima. Vou ver se eu faço algum vídeo mais sobre algum conteúdo de arquitetura. Por enquanto eu vou fazendo só lá pro Instagram, então me sigam lá se vocês não me seguem. E até a próxima.